E pessoal, vamos lá iniciar mais uma aulinha hoje, juntos, começando aqui o tópico sobre funções. Muito bem, esse assunto talvez a maioria de vocês ainda não conhece, nós estamos introduzindo ele agora, né? E eu já peço de antemão que vocês tenham paciência e muita atenção, tá? Se precisar, revise esse vídeo quantas vezes for necessário até assimilar os assuntos aqui trabalhados, tá? Essa aula de hoje, o objetivo é só apresentar a introdução do assunto, né? E caso ocorra alguma necessidade, você me procure depois no privado. Muito bem, gente. Aqui aparece para você uma imagem de uma bomba de gasolina. Veja que o preço do litro desse combustível, aqui não mostra qual é o combustível, é R$ 2,94, né? E o cliente colocou 38,38 litros, dando um total a ser pago de R$ 112,84. De antemão, eu já vou te deixar claro aqui o que é função. Você está percebendo que existe uma relação entre a grandeza quantidade de combustível e a outra grandeza preço a ser pago? São duas grandezas, quantidade de combustível e preço a ser pago. Veja, eu estou falando de duas grandezas neste problema, quantidade de combustível e valor pago. Ora, quando existe uma relação entre duas grandezas ali, uma relação matemática, eu posso afirmar que existe, então, uma função matemática. Então, uma coisa está em função da outra. Eu estou dizendo para você que o valor a ser pago, ele está em função da quantidade de combustível que eu colocar no tanque. Então, eu posso dizer que quando existe uma relação, quando existe uma dependência de um valor para o outro, de uma grandeza para outra, existe uma função. Então, função é isso. Função matemática é uma dependência, é uma relação entre duas ou mais grandezas. Para nós, no ensino básico, nós vamos trabalhar apenas com duas grandezas, tá? Então, galera, o valor pago depende da quantidade de combustível, concorda? Se o valor pago depende da quantidade de combustível, eu vou chamar ela de variável dependente. Variável dependente. E a quantidade de combustível não depende de nada, matematicamente falando. Depende do meu interesse, né? Daquilo que está disponível para mim. Então, como essa quantidade de combustível não depende de nada, eu vou chamar de variável independente. Legal, legal? Muito bem, gente. Diante disso, eu posso falar para você que uma função matemática, ela pode ser representada em uma tabela, tá? Ela vai ser representada também em uma tabela. Então, do lado esquerdo dessa tabela, normalmente nós sempre vamos colocar deixa eu corrigir aqui. A variável independente. Tá? É aquela variável que não depende de nada. Que no caso a gente vai representar aqui pela letra X. Cristian, eu poderia representar por outra letra? Poderia. Mas normalmente os livros, né, nos estudos matemáticos, a gente utiliza muito essa letra X para variável independente. Então por isso eu estou utilizando ela. No caso aqui, do lado direito da tabela, essa tabela só tem duas colunas, está vendo que só tem duas colunas? A variável dependente nós vamos representar pela letra Y, beleza? Bom, gente, variável independente, quantidade de combustível. Eu vou montar uma tabela com valores aqui. Então, eu vou colocar valores aleatórios, ou seja, o que significa valores aleatórios? Valores que eu bem entender, valores que eu achar que eu deva colocar para montar essa tabela. Quantos, professores, valores? No mínimo uns 4 valores para montar essa tabela. Então eu posso colocar 1 litro, 2 litros, 3 litros e meio, 4,8 litros. Tudo isso aí são valores que eu posso colocar sem problema nenhum, certo? E aí, no lugar de Y, eu vou pôr o resultado do valor
que eu vou pagar nesse combustível, né? Se o litro do combustível é R$ 2,94 vezes 1 litro, vai dar R$ 2,94. Veja, eu estou dizendo para você que o X significa a quantidade de litros de combustível que eu coloquei no tanque, é variável independente. O Y significa o valor que eu estou pagando por esse combustível. E aí eu estou dizendo, existe uma relação entre X e Y aqui, que é a função matemática. Tá? Então, se eu colocar 2 litros, vai dar R$ 5,88. Se eu colocar 3 litros e meio, vai dar R$ 10,29. E se eu colocar 4,8 litros, 4,8 litros vezes 2,94, dá R$ 14,11. Bom, eu poderia colocar infinitos valores, mas esse não é o objetivo. Eu só estou querendo te mostrar que para cada valor de uma quantidade de litros de combustível, eu vou ter um valor associado a ele, que significa o valor que eu vou pagar, né? O valor de pagamento dessa quantidade de combustível. E se eu agora chegasse para você e falasse assim, então me fala aí quanto que eu tenho que pagar se eu gastar X litros de combustível? Se eu gastar X litros de combustível, X é uma letra, ela não é um valor. Quando isso acontecer, é porque o probleminha, a atividade, está pedindo para você uma fórmula matemática que relacione o X e o Y. Isso mesmo. Então, o Y aqui, se você perceber bem, o Y é o valor pago, né? O Y significa o valor pago. O Y, o valor pago, é igual a R$ 2,94 multiplicado por X litros. Está aqui, Então, este é o valor a ser pago quando for X litros de combustível, tá? 2,94 vezes X. É uma fórmula matemática que me expressa a função, a relação entre essas duas grandezas. Essa é a fórmula matemática que mostra para mim a relação entre essas duas grandezas, quantidade de combustível e valor a ser pago. Muito bem. Então aqui, o X para nós é variável independente, tá? No caso é a quantidade de combustível. E o Y é variável dependente, que é o valor a ser pago pela quantidade de combustível que eu comprar. Tudo bem? Adiante. Aqui outro probleminha no dia a dia, contrafilé bovino resfriado, uma bandeja de 500 gramas, R$ 23,49. Está baratinha essa carne, tá, gente? Bom, aqui ele fala, o preço por quilo é R$ 46,98, tá? R$ 46,98. Então, como é que eu representaria? Existe aqui uma relação entre duas grandezas. Quem são essas duas grandezas? Quem é a minha variável independente e quem é a minha variável dependente? Ok? Então, o meu X aqui seria a quantidade em quilos, eu vou colocar kg, que é o quilo, quantidade em quilos de carne comprada. E Y é o valor, né? O valor em reais, o símbolo dos reais está aqui, Beleza? Então, eu representaria isso aí, essa função matemática, numa tabela, né? Então, aqui você vai ter o X, que é a quantidade de carne, e o Y, que é o valor que eu vou pagar. Gente, o quilo da carne é R$ 46,98, então é esse valor que você vai usar, né? Se eu comprar meio quilo de carne, galera, se eu comprar meio quilo de carne, eu vou pagar lá o valor especificado, é R$ 23,49, concorda? Se eu comprar 1 quilo de carne, eu vou pagar R$ 46,98. Se eu comprar, por exemplo, 1,7 kg, 1,7 quilos, quanto que eu vou pagar, galera? 1,7 vezes 46,98, não é isso? 46,98 vai dar R$ 79,87. R$ 79,87. Olha, dá para fazer um churrasco.
1,7 kg. Muito bem. Eu poderia colocar qualquer valor aqui, né, em termos de quantidade de carne e achar automaticamente, né? Achar automaticamente o valor que eu vou pagar. Mas é a mesma questão. E se eu, por exemplo, falar para você assim, olha, eu quero comprar X quilos de carne, quanto que eu vou pagar nessa quantidade de carne? Então eu estou querendo uma relação matemática, uma fórmula matemática que relacione essas duas grandezas, né? Quantidade e valor. O que você iria escrever para mim? Que o Y, o valor a ser pago pela carne, é igual a R$ 46,98 multiplicado por X. X é a quantidade de carne em quilos que eu comprar, certo? Se eu multiplicar esses dois valores, eu acho o valor total que eu irei pagar pela carne, tranquilo? Então essa é a relação matemática, essa é a função matemática entre as duas grandezas. De novo, eu estou relacionando duas grandezas. E a fórmula matemática dela é aqui, ó. Tá bom? E aqui são valores específicos que eu joguei e achei o valor automático dele. Gente, nos livros vai aparecer muito essa notação f de x, significa função em função de x, tá? Ele faz o papel do y, eles têm o mesmo papel, o y é a mesma coisa do f de x. Então, quando você vê esse termo f de x, g de x, h de x, não estranhe, porque são coisas similares, são coisas idênticas, tá? Então, eu poderia escrever assim, ó, a função f de x, desculpa, corrigindo aqui. Quando o meu valor é x, a minha função f de x é igual a 46,98 multiplicado por x, tranquilo? Então, eu poderia jogar essa notação para você aqui, sem problema nenhum, tá? Então, seria aqui 46,98 multiplicado por x. Então, eu posso colocar, por exemplo, se eu comprar 1,7 quilos, ó, eu posso escrever dessa maneira também. Eu estou te mostrando notações matemáticas que você vai ver muito nos livros, tá? F de x é igual... Desculpa, vamos corrigir aqui. Agora não é x mais, o meu x assumiu um valor. Quem que é o valor do meu x? 1,7 quilos. Então, f de 1,7 é 46,98 vezes o x. Mas quem é o meu x? O meu x é 1,7, não é? Olha aqui, tá aqui, ó. Então, o meu f de 1,7 é igual a R$ 79,98, R$ 79,98. Então, estou te mostrando duas maneiras de se escrever, tá? Ou usando o y, ou usando essa notação f de x. Tudo bem? Adiante. Aqui o x é variável independente, o y variável dependente. Aí, ó, aqui tem um velocímetro de um carro apontando aqui para 120 km por hora. Muito bem, o que significa isso? Que o automóvel está andando nessa velocidade, quilômetros por hora. Gente, 120 km por hora permite eu associar, lá na física vocês vão estudar isso, né? Principalmente na disciplina de ciências, existe uma relação entre a distância percorrida e a velocidade e o tempo gasto com uma velocidade fixa. Então, a distância é igual à velocidade multiplicada pelo tempo. Ó. Isso aí é uma função matemática. A distância é igual a 120 km por hora multiplicada pelo tempo. Tá? Para cada hora que eu estiver jogando aqui, eu vou achar uma distância que eu andei com essa velocidade, claro. Então aqui, ó, eu não vou jogar mais x e y, porque aqui entrou na área da física. Então eu posso jogar aqui a minha variável independente. A minha variável independente... Opa! A variável independente é o meu tempo, né? O tempo depende de alguma coisa, gente?
Não, né? O tempo ele corre, transcorre sem depender de nada. E a distância? Então, a variável que depende de alguma coisa, dependente, é a minha distância, concorda? A minha distância ela está dependendo do tempo. Ó, a minha distância ela está dependendo aqui do tempo. Tudo bem? Se a minha distância depende do tempo, então a minha variável distância é uma variável dependente. Então, por isso, no lado esquerdo aqui, eu vou colocar o tempo, né? Vamos representar pela letra T. E do lado direito, que é a variável dependente, que depende, né? Vamos chamar de D. D de distância. Tudo bem? Então, só lembrando, T significa tempo em horas. E o D significa distância em quilômetros, tá? Porque a velocidade aqui é quilômetros por hora. Tudo bem? Então, se eu jogar aqui para você, ó, por exemplo, depois de 1 hora, qual vai ser a distância que eu vou andar? Depois de 2 horas, depois de 2 horas e meia. Você pode jogar aqui nessa lei, nessa fórmula matemática e achar, né? Então, se eu, por exemplo, andei 1 hora com essa velocidade, se eu andar 1 hora, 1 hora vezes 120 quilômetros. Se eu andar 2 horas, 240 quilômetros, beleza? E se eu andar 2 horas e meia, 2 horas e meia vezes 120, 2 horas e meia vezes 120, vai dar 300 quilômetros, certinho? Então, existe uma relação entre duas grandezas. Eu não estou te falando para você que a função, ela relaciona duas grandezas. Mas, professor, mas o senhor não está dando aula, né, de matemática? O que isso tem a ver com as ciências, com a física? Eu estou dizendo que não interessa se é física, se é biologia, se é química, sabe, se é uma relação aí, sei lá, de uma receita de bolo. Se existir uma relação entre duas grandezas, aquilo ali é uma função matemática, tudo bem? Gente, e se eu andar t horas, qual vai ser a distância que eu vou achar? Vai ser aquela ali, né? Velocidade, que é 120, multiplicada por tempo. De boa? Essa é a fórmula matemática relacionando aqui, ó. Muito bem, aqui é mais uma tabelinha expressando alguns valores, né, entre essas duas grandezas que é distância e tempo. Se preciso for, veja esse vídeo quantas vezes necessário para entender o assunto. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Vamos atenção então no que as atividades vai pedir para você lá. Determine a lei da função que relaciona o lado x de um triângulo equilátero ao seu perímetro. Feito isso, determine algumas relações entre esses valores. Muito bem, galera. Vamos lá. Então, pessoal, vamos por partes aqui, porque isso é um texto. É claro que você tem que ter o cuidado de interpretar e ver o que o texto está dizendo para você. Veja, ele quer uma lei de uma função. Ou seja, é aquilo que eu falei para você, ele quer uma fórmula matemática, ele quer uma fórmula que relaciona um lado x de um triângulo equilátero ao seu perímetro. Feito isso, determine algumas relações entre esses valores. Bom, o que eu vou te dizer é o seguinte, primeira coisa, lei de função, você sabe que é uma fórmula que você vai ter que achar para relacionar duas grandezas. Quem são as duas grandezas? O lado x de um triângulo equilátero e o perímetro, né? Então, você vai ter que relacionar lado com o perímetro. Vamos raciocinar juntos, certo? O texto está falando isso. Eu quero relacionar duas grandezas, a grandeza lado e a grandeza perímetro. Muito bem. Ele fala que o lado é de um triângulo equilátero. Ora, se você não sabe o que é um triângulo equilátero, você tem
todo o acesso às informações aí na sua mão. Você sabe do que eu estou dizendo, né? Eu não preciso dizer que você tem o Google aí na sua mão. Então, triângulo equilátero, se você estivesse fazendo uma atividade dessa em casa, sozinho e precisasse de informações extras, é claro que você vai ter que pesquisar essas informações, aprender a fazer isso. Triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados de mesma medida. Então, esse triângulo aqui, se esse lado é x, esse aqui é x e esse lado aqui é x. Foi isso que ele falou, né? Ó, lado x. E ele quer que você relacione perímetro com esses lados. Ora, mas se você também não sabe o que é perímetro, você também teria a obrigação de pesquisar isso. Ah, professor, mas aí eu não sei pesquisar, sabe? Só você digitar lá no Google o que é perímetro. Ah? Ou simplesmente perímetro de uma área, de uma figura plana, ou de um triângulo. Você vai achar as informações. E então nós temos que começar a romper com essa ideia de que tudo vai chegar mastigadinho, tudo bonitinho na sua mão. Não vai, vai chegar a determinadas situações, circunstâncias, que você vai ter que aprender a buscar isso. Ou você acha que no seu trabalho futuramente, na sua produtividade como cidadão adulto, né, você não vai precisar correr atrás de informações e de soluções de problemas. Então, essa competência você tem que começar a desenvolver ela. Ah, mas eu tenho dúvida, então entre em contato comigo que eu te ajudo. Tá? Agora, não dá é para simplesmente ter dificuldade e ficar parado olhando para o tempo. Bom, perímetro, então, perímetro significa, né, a medida. Eu vou colocar numa linguagem aqui, pouco usual na matemática, tá? Mas é para você entender. A medida da soma de todos os lados de um polígono. Ou seja, sabe um retângulo, triângulo, quadrado, losango? Aquela figura que contorna ela, que faz o contorno dela, ó, esse aqui é o contorno, ó. Esse lado aqui esse x aqui é um lado, esse aqui é outro lado. Então, eu estou contornando a figura, né? Se eu somar todos esses lados que contornam a figura, eu acho o perímetro. Então, o que é o perímetro? Vamos chamar de P. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, de um polígono. Então, se eu tenho aqui x somado com x, somado com x. Olha tanto que é simples. X mais x mais x, ou 1x mais 1x mais 1x, dá 3x. Está aí a minha função matemática. Essa é a lei da função. Essa aqui é a lei da função. Tudo bem, galera? Professor, não sabia que era tão simples assim. Agora ficou sabendo. Você percebe que matemática não tem muito segredo. Veja. Ele agora pediu para você determinar algumas relações entre esses valores. Gente, algumas relações entre esses valores é aquela tabelinha. Aí você vai fazer com régua, tá? Não faz sem régua não, que tá horrível aqui. Então, a minha variável independente é o x, e a minha variável dependente, que é o perímetro depende, né, das medidas desses lados, é o p. Então, vamos colocar aqui 2 valores somente, só para a gente gravar aqui. Se o meu x valer 1 e se o meu x valer 2, quanto que vai valer o meu perímetro? Então, aí você já sabe que o perímetro aqui vai valer 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Ó, apareceu aqui, gente. Vocês sabiam, isso é uma informação nova? Quando eu tenho 2 valores, né, uma da variável independente, outra da variável dependente, eu monto um par ordenado. Esse par ordenado é 1 e 3, e aqui 2 e 6. Professor, posso trocar a ordem desses valores? Nunca, jamais. Tá? 1 e 3, 2 e 6, sempre nessa ordem. Variável independente primeiro, variável dependente depois.
Tranquilo? Então tá aí, essas são algumas relações entre esses valores. Se eu quiser colocar mais um aqui, pode colocar e fazer. Ok? Adiante. Qualquer dúvida, também estou à disposição. Uma empresa de táxi cobra bandeirada de R$ 5,00 e ainda o valor de R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Determine a lei da função correspondente ao valor cobrado pelo táxi dessa empresa e qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros. Muito bem, mais um texto que você tem que ler com calma, com muita calma. Aliás, todos os textos envolvendo outras áreas científicas, você tem que ler com calma para você entender o que ele está dizendo. Então, está dizendo que tem um táxi que tem uma bandeirada de R$ 5,00. Tranquilo? Uma bandeirada de R$ 5,00. E ele cobra um valor de R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Então, cada quilômetro é R$ 1,50. Determine a lei da função. Ele quer a fórmula, aquela formulazinha que você já conhece. Tá bom? Correspondente ao valor cobrado. A fórmula do valor cobrado. E qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros? Vamos começar aqui então. Vamos começar a montar a última resposta. Vamos chamar de V. Professor, o que é esse V? Todo problema que você for resolver, você tem que indicar o que significa aquelas letras. E se eu quisesse colocar, sei lá, P de Paulo? Poderia. Se eu quisesse colocar Q de querida? Pode. A letra é sua. Mas você tem que indicar o que ela significa, tá? Para mim, esse V vai significar o valor da corrida. O valor da corrida, do táxi. E vamos chamar de D a distância percorrida pelo táxi. Professor, e se eu quisesse colocar X? Eu já falei, a letra é sua, faz o que você quiser. Distância percorrida. Tudo bem? Então vamos lá. O valor que eu vou pagar, ele está em função da distância. Então, tá vendo? Lembra daquela notação que eu te expliquei? V em função de D, valor em função da distância. Gente, bandeirada é aquele valor inicial. Quando você entra dentro do táxi, aquele aparelhinho, vocês talvez na época de vocês andam de Uber, né? Mas quem já andou de táxi sabe que quando entra no veículo, já tem lá um aparelhinho mostrando um valor inicial. Isso nós chamamos de bandeirada. Então, esse valor de R$ 5,00 é um valor fixo, tá? É um valor fixo. R$ 5,00. Entrou, meu filho, você tem que pagar esse valor. Não tem como você fugir dele. Mas, tá vendo? E ainda o valor de R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Então, e ainda quer dizer adicionar, né? E ainda adicionando R$ 1,50 multiplicado por cada... Eu pus X aqui, você vê como é que me trai, né? Multiplicado por cada quilômetro rodado. Eu vou explicar de novo. O valor do táxi é igual a R$ 5,00 adicionado 1,50, 1,5, multiplicado pela distância que o táxi está andando. Ok? Já poderia te dizer que essa aqui é a letra A da pergunta. Opa! Como assim, professor, letra A? Ele não fez duas perguntas aqui? Essa aqui é a lei da função. É a fórmula matemática que relaciona as duas grandezas, valor e distância percorrida. Tá? Vamos chamar isso aqui de item A. E quem que é o item B? Qual é o valor que ele vai pagar quando o carro ou o táxi andar 12 km? Então, o valor do táxi em função de 12 km é igual, V de 12. Professor, se eu quisesse usar Y ou então só V, poderia? Poderia. 5 mais 1,5 vezes D. D é a distância, né, que o táxi andou. O táxi não andou 12 km, então o valor do táxi em função de 12 km vai ser 5. 1,5 vezes 12 é 18, né, galera? Todo mundo sabe disso, não sabe? Se você multiplicar aí,
Por favor, você tem que dominar isso aqui, não tem como fugir. 5 vezes 2, 10. Sobe 1 aqui. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui eu vou ter 0, 8. Não é 180 porque tem uma casa decimal aqui. Então tem que deixar uma casa decimal. Tá vendo? 18. 5 mais 18. Quanto que é o valor da corrida de 12 quilômetros? R$23. Tudo bem? Esse aí seria o item B. Ok, próxima atividade. Para produzir uma toalha de mesa, utiliza-se tecido de algodão ao preço de R$8 o metro quadrado. E renda para colocar ao seu redor ao preço de R$12 o metro. Existe uma diferença, né? Entre metro quadrado, né? Entre metro quadrado aqui, ó, e metro, né? Uma significa área e a outra significa comprimento. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é o custo do material utilizado para produzir uma toalha de formato retangular, cujos lados medem 2 metros por 1,2 metros? Gente, preste atenção no texto, é língua portuguesa. Se você não dominar a língua portuguesa, vai dominar o quê? Né? Então é a partir do entendimento do texto, do que ele está dizendo para você, é que você vai raciocinar sobre o problema. Então, para produzir uma toalha de mesa, utiliza tecido de algodão ao preço de R$8 o metro quadrado. Então, ó, se eu tenho uma toalha de mesa aqui, ó, uma toalha de mesa retangular, é claro que sem régua aqui é difícil, né? Qual é o custo material utilizado para produzir uma toalha de formato retangular, cujos lados medem 2 por 1, então aqui, ó, aqui você tem 2 metros de um lado, é este lado aqui, e eu vou pôr de verde o outro lado lá, ó, 1,2 metros. Ele me deu as dimensões dessa toalha de mesa. Então, qual é o custo? Gente, tem dois custos. O custo do tecido, né? Aqui, ó, tecido de algodão, R$8 o metro quadrado. Quantos metros quadrados tem? Qual que é a área, né, de um retângulo com essas medidas aqui? Aí, se você não sabe, vai relembrar aqui agora, mas mesmo assim poderia ter pesquisado, né? Se fosse o caso, ó, a área aqui é 1,2. A área de um retângulo sempre é a multiplicação de um lado pelo outro. Base vezes altura, comprimento vezes largura, sei lá o que. Multiplica um lado pelo outro. 1,2 vezes 2. Então, a área aqui, ó, vai dar 2,4 metros quadrados. Veja, mas o preço do tecido não é R$8? Então, você vai pegar R$8 multiplicado por 2,4. Tá vendo? Na hora que você multiplica R$8 por 2,4 metros quadrados, você vai ter o custo 2,4 vezes 8. Você vai ter o custo de R$19,20 pro tecido. Só que tem um outro custo aqui, ó. Renda. A renda é aquilo que fica na borda, né, da toalha, para colocar ao seu redor, ao preço de R$12 o metro. Ora, se eu vou colocar renda ao redor aqui, quantos metros de renda eu vou precisar para pôr na toalha inteira? É o perímetro, não é, gente? É o perímetro aqui, ó, em torno da toalha inteira. Se você tiver dúvida, pergunte aí a sua mãe ou sua irmã, que ela vai te ajudar a entender melhor o que é essa renda, tá? Vamos lá então. Renda. Eu falei aqui, foi do tecido, tem um custo do tecido, não tem? Que é a área. Então, 2,4 metros quadrados multiplicado por 8 deu 19,20. Agora a renda. Gente, a renda, eu tenho que achar quantos metros de renda eu vou precisar para fazer a borda da toalha inteira, né? Então vai ser 1,2 mais 1,2 mais 2 metros mais 2 metros, né? Vamos pôr 2,0 aqui só para somar.
4, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6. Olha, eu vou precisar de 6,4 metros de renda. Só que quanto que custa a renda? A renda custa R$12 o metro. Tá vendo? Então, 6,4 vezes 12 de renda, 6,4 vezes 12 dá R$ 76,80. Veja, para eu achar então o custo do material da toalha, eu tenho que somar o custo do tecido com o custo da renda, que dá um total, vamos colocar aqui, ó, custo total R$19,20 somado com 76,80. Isso aqui vai dar R$96. Tá bom, pessoal? Então, só para montar essa toalha ou confeccionar essa toalha, de material eu vou gastar R$96. Tá aí por que as toalhas são tão caras. Muito bem. Veja que é um problema relacionando grandezas, né? Uma relacionou área com o valor do tecido, outra foi a renda com o valor da renda, e juntei esses valores. Item B, o custo com a utilização de tecido de algodão depende, aqui está separado, mas é junto, o custo da utilização do tecido de algodão depende de qual variável? E o custo da beirada de renda? Então, qual a variável que depende da utilização do tecido? Bom, a do tecido, a variável que depende é a variável área, não é isso? A área do tecido. Essa é uma grandeza que está relacionada com o preço. E da renda, a renda está relacionada com o perímetro do tecido, tá? Perímetro do tecido. Tudo bem? Muito bem, gente. Então essas são 3 atividades que a gente fez juntos. Eu espero ter ajudado vocês a compreender melhor. Agora a atividade está posta e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Vamos começar os trabalhos. Boa sorte e bons estudos aí para vocês.